Paz para você. Nesta lição, veremos os padrões e princípios que precisam ser aplicados quando vivemos no reino de Deus. Um padrão é um desenho criado, o modelo original, feito de forma que possa ser copiado ou imitado. Vemos hoje muitas empresas usando para sua produção padrões para reproduzir os mesmos objetos repetidamente para que todos tenham os mesmos padrões e medidas. Um princípio, por outro lado, é uma verdade, método ou regra adotado como base para ação ou conduta. É um princípio, muitas vezes veremos subprincípios que se relacionam diretamente com o princípio principal. Um exemplo de padrão bíblico seria a vida de Jesus Cristo, que é o modelo dado aos crentes para seguir. Um exemplo de princípio bíblico seria quando Jesus disse: "Dai e dar-se-vos-á". A verdade deste princípio seria dai, e o subprincípio seria dar-se-vos-á. Deus estabeleceu padrões espirituais específicos de conduta, bem como padrões materiais para seus locais de adoração a Israel. Mas Israel estabeleceu seus próprios padrões que os separavam de Deus e, assim, paravam o fluxo do poder de Deus. Isso impediu que sua oração e serviço fossem aceitos por ele. O profeta Ezequiel disse ao povo que olhasse para o padrão de Deus e medisse o padrão de suas vidas de acordo. Isto é que Ezequiel capítulo 43, versículo 10 diz: "Tu, pois, o filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ele se envergonhe das suas iniquidades." E meça o modelo. Os homens se medem por outros homens em vez de pelo padrão de Deus. É por isso que é importante entender os padrões e princípios bíblicos, porque senão a adoração a Deus pode ser em vão. Jesus disse: "E em vão me adoraram", ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Quando Moisés recebeu instruções para construir o tabernáculo, Deus lhe disse: "Segundo todo o que te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis." Deus também confirmou a Moisés no versículo 40: "Vê, pois, que tudo faço segundo o modelo que te foi mostrado no monte." No deserto, os homens seguiram o padrão de Deus do modo físico. Portanto, é essencial que seguimos os padrões e princípios espirituais que encontramos na Bíblia. Jesus é o grande exemplo, padrão, que precisamos seguir em nossas vidas. João 13,15 diz: "Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, faceis vós também." Vamos agora examinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Segundo Timóteo 2,12 indica que os crentes reinarão com Jesus no futuro reino de Deus. Reinar significa governar com poder e autoridade. Se quisermos reinar com Ele, devemos conhecer as leis que governam o reino. Existem dois grandes princípios no reino sobre os quais todos os outros princípios se baseiam. Eles são, primeiro, amar a Deus com todo o teu coração, alma, mente e força. Em segundo lugar, amar aos outros como a ti mesmo e fazer aos homens como quereis que eles vos façam. Todos os outros princípios do reino são baseados nestes dois princípios chaves. Cada princípio do reino se relaciona com o seu relacionamento com Deus ou com os outros.
É claramente aparente que a estrutura do reino é exatamente oposta à estrutura dos reinos do mundo. De acordo com o reino de Deus, os orgulhosos e poderosos do mundo devem ser derrubados, e os de baixo grau exaltados. Os famintos serão saciados, enquanto os ricos serão despedidos vazios. Depois que foi anunciado à Virgem Maria que ela se tornaria a mãe de Jesus, ela profetizou em Lucas capítulo 1, versículos 52 e 53. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Jesus estabeleceu este princípio básico do reino que é exatamente oposto ao do mundo. Não será assim entre vós. É assim que ele disse em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exerçam autoridades sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O reino de Deus é um reino unido. Não há nada dividido nele como no mundo. O princípio da unidade do reino é descrito em 1 Coríntios 12, versículos 12 até 14. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Pois é um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Os moradores do reino de Deus estão unidos em Deus e em Jesus. O propósito principal da unidade do reino de Deus é produzir poder ilimitado. Jesus prometeu: uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Portanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O princípio de penetração do reino de Deus é penetrar no mundo como luz e como sal. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus disse: Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. No mundo natural, o sal funciona silenciosamente. É usado para preservar alimentos, curar feridas e adicionar sabor. Um pouco de sal afeta uma grande quantidade de comida. No mundo espiritual, os residentes do reino devem penetrar o mundo como sal. Eles devem preservar os valores e a qualidade do reino, ser um bálsamo curativo para os outros e gostar do sabor da vida. Eles devem espalhar o reino constantemente. Como o sal, eles podem afetar uma grande massa da humanidade. No mundo natural, a luz expõe a escuridão. Ela mostra o caminho para sair da escuridão. A luz na escuridão não pode passar despercebida. O residente do reino deve ser uma luz espiritual no mundo. Ele deve expor e mostrar o caminho para sair da escuridão. Ele não deve permitir que nada em sua vida apague a luz do reino. Os princípios
da oração no reino são baseados em 3 princípios: pedir, buscar e bater. Mateus 7, versículos 7 e 8 nos ensina: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Os princípios básicos da adoração incluem olhar para fora como ao fazer obras de caridade, olhar para cima como a orar em Deus e olhar para dentro como no jejum. Todas as 3 áreas de adoração devem ser feitas em segredo para ser abençoadas por Deus. O princípio da singeleza de visão dos residentes do reino é buscar primeiro o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala extensivamente sobre singeleza de oração, visão, serviço e pensamento. Em Lucas capítulo 16, ele fala de singeleza de devoção. Mateus 6,33 resume o princípio da singeleza de visão. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há muitos contrastes entre os princípios do mundo e os princípios do reino de Deus. O Sermão do Monte contém muitos princípios específicos do reino. Não abrange todas as situações da vida, mas os princípios são representativos. Eles estabelecem um padrão de ética e comportamento aplicável a todas as situações. A primeira parte do sermão trata das atitudes básicas no reino que serão abençoados por Deus. Aqueles que são abençoados não mantêm os valores convencionais da sociedade. Há uma diferença entre ser abençoado e ser feliz. Ser abençoado depende de Deus e não é afetado pelas circunstâncias. Ser feliz depende das circunstâncias da vida. Vejamos alguns contrastes específicos na cultura do reino de Deus. O reino pertence aos pobres de espírito. O mundo honra aqueles com riqueza material. Deus escolhe os pobres do mundo e os torna ricos em fé. Os pobres são ricos e os ricos do mundo são pobres. O mundo enfatiza o espírito de autoconfiança, mas Deus aprova aqueles que são pobres de espírito, que perceberam que não têm capacidade de salvar a si mesmos, satisfazer suas necessidades espirituais ou resolver seus próprios problemas. A tristeza traz alegria. A tristeza do mundo é uma tristeza resultando do pecado. É uma tristeza que vem através do sofrimento das penalidades do pecado. A tristeza, segundo Deus, é tristeza pelo pecado e resulta em arrependimento. Tal tristeza é aprovado por Deus e aqueles que a experimentam receberão consolo. Os mansos são vencedores. Mansidão não é fraqueza ou passividade, mas significa ser gentil por natureza, não ser facilmente provocado e ter um temperamento suave. É o oposto do princípio mundano que lhe diz para afirmar-se. A mansidão não é uma qualidade real do homem carnal, é um dos frutos do Espírito Santo mencionado em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Os homens anseiam por poder, riqueza, sucesso e felicidade. Os residentes do reino devem ter fome ou desejar fortemente a justiça. Este é o princípio básico do reino. Neste princípio do reino, encontrado em Lucas
6, versículo 21, Jesus revela que somente aqueles que têm fome de justiça serão saciados espiritualmente. No mundo espiritual, você deve buscar ativamente o alimento espiritual, comunicando-se com Deus em oração e estudando sua palavra escrita. O mundo diz que se você for misericordioso e mostra muita bondade, as pessoas vão tirar vantagem de você e abusar de você. Este princípio do reino ensina o contrário. Se você mostra misericórdia, você obterá misericórdia. Jesus enfatizou as atitudes interiores do coração em vez de sacrifícios exteriores. Ele disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Paz em vez de revolução. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." A paz não é fugir dos problemas ou a ausência de guerra ou conflito. Na paz do mundo há medo. A paz de Deus, no entanto, não tem medo. Ele prometeu manter os crentes em perfeita paz. Os perseguidos são recompensados. Este princípio do reino traz bênçãos sobre aqueles que sofrem por causa da justiça. Este não é uma bênção geral para todos os que sofrem, porque algumas pessoas sofrem por suas próprias falhas. Os menores são os maiores. O mundo considera as pessoas grandes se forem bem-sucedidas, famosas, tiveram grande riqueza ou poder. No reino de Deus, aqueles que são grandes vivem e ensinam os princípios do reino. Eles são os maiores no reino de Deus. No reino de Deus, os humildes são exaltados. Os servos são líderes. No mundo, líderes são honrados e exaltados. Os servos os atendem e são considerados uma classe social muito acima de todas as outras. No reino de Deus, para liderar, você deve se tornar um servo. Os últimos são os primeiros. Aqueles que são os primeiros no mundo são os últimos no reino de Deus. Além disso, o pequeno se tornará grande, como ilustrado pela história da viúva e das moedas pequenas. Aquilo que é altamente estimado é pouco valorizado. Em Lucas 16:15, Jesus disse: "Vós sois os que justificais a vós mesmo à vista das pessoas. Todavia, Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus." No reino de Deus, os adultos devem se tornar como crianças. Isso significa que eles devem aceitar o evangelho do reino com fé simples, da mesma forma que uma criança. Perca sua vida para salvá-la e odeia-a em vez de amá-la. Você faz isso negando a si mesmo os prazeres e padrões mundanos a fim de seguir a Jesus. Antes de receber, você deve dar. Em Lucas 6, versículo 38, Jesus disse: "Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, esta mesma medida será usada para vos medir." No reino de Deus, tudo que o mundo considera impossível é possível. Mateus 19:26 confirma isso. Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
Jesus veio para dar visão espiritual aos perdidos nas trevas espirituais. Os cegos veem e os que veem são cegos. Aqueles que pensam que têm visão espiritual através da tradição religiosa, na verdade são cegos. Tome um jugo e um fardo para descansar. Um jugo fala do trabalho e um fardo é um peso que se carrega. Você encontra o verdadeiro descanso a ser unido com Jesus para carregar seu fardo. Seu encargo é que o Evangelho de Deus seja estendido às nações do mundo. Mateus 6, versículos 19 a 21, nos diz para preferir os tesouros celestiais em vez dos terrenos. E João 7,18 também nos aconselha de preferir a glória celestial. Quando Jesus veio ao mundo em forma carnal, houve paz, mas ele trouxe divisão ao mundo. Famílias, cidades, reinos estão divididos por causa dele. Alguns creram e o aceitaram como rei. Outros não aceitaram Jesus e não se tornaram parte do reino. Isso resultou em divisão. Em Mateus 10, 26 e 27, nos é dito que tudo o que será coberto será revelado. Não há segredos no reino de Deus. Em Mateus 9, versículo 13, Jesus disse: Pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Portanto, sabemos que a entrada do reino de Deus foi estendida aos pecadores. No Antigo Testamento, a lei dada por Deus tornou-se o fundamento para os novos princípios de vida no reino. Essas leis eram específicas e preocupadas com as ações externas. Os novos princípios do reino dizem respeito a atitudes interiores. Os antigos sistemas religiosos não podiam conter os novos princípios do reino. Estes têm que ser colocados em vasos novos. É por isso que precisamos renascer espiritualmente. É por isso que devemos dar tempo para a transição dos antigos para os novos. Este é uma chave importante na introdução do Evangelho do Reino em sociedades com religiões pré-existentes. Devemos enfatizar o derramamento do vinho novo em vasos novos, não despendendo os esforços na destruição das estruturas religiosas tradicionais. O velho será eliminado à medida que os homens e mulheres acharam o vinho novo melhor. Ao estudar estes princípios do reino de Deus, lembra-se de que eles devem se tornar parte integrante de sua vida. Sua reação a cada situação que você enfrenta na vida deve ser desencadeado por um desses princípios e aplicada a ela. Que Deus os ajude a fazê-lo. Amém.